Em 21 de fevereiro, a polícia australiana finalmente capturou o assassino condenado Graham Potter, que estava foragido por 12 anos. Condenado por assassinato, ele vinha fugindo de acusações de conspiração desde 2010. Os investigadores descobriram mais tarde que ele tentou mudar sua aparência e comportamento para evitar a detecção, mas foi eventualmente encontrado em uma casa em ruínas em Ravenshoe, no extremo norte de Queensland. Potter, no entanto, é um de muitos criminosos que fogem e conseguem evitar a captura por anos, às vezes até décadas. No episódio de hoje, exploraremos dois casos aterrorizantes de criminosos que ainda estão foragidos. Valery Andreev. Nascido em 10 de abril de 1957, Valery Andreev é melhor conhecido em seu país natal, a Rússia, como o maníaco de Orsk. Criado na aldeia de Chalkarsky, não há muita documentação sobre a infância de Valery. Ao sair da escola, ele se tornou um caminhoneiro e, aparentemente, levava uma vida comum e bem-intencionada. Ele era casado, tinha 2 filhos e não era conhecido por abusar de substâncias ou álcool. Amigos e família o valorizavam e elogiavam. Mas tudo isso mudou em meados dos anos 2000, quando ele parecia começar a se comportar de maneira diferente, tornando-se distante e isolado, preferindo trabalhar sozinho em viagens longas e não se envolvendo com seus colegas e amigos como antes. Não foi até 2012 que os investigadores russos começaram a suspeitar que havia mais em Valery do que aparentava. A jovem de 18 anos, Olga Zurovloeva, desapareceu em junho daquele ano. A jovem foi vista pela última vez entrando em um veículo utilitário esportivo branco, registrado em circuito fechado de televisão. Mais tarde foi avistado na cidade de Orsk. Felizmente aos investigadores o veículo era incomum. Apenas 2 desses SUVs estavam registrados na cidade. Um deles pertencia a Valery. Ao investigar o caminhoneiro de 55 anos, autoridades descobriram que Valery estava no mesmo local que Olga antes de seu desaparecimento. Isso pôde ser comprovado usando os dados do seu celular. Valery foi preso e detido em conexão com o desaparecimento de Olga um mês depois, mas acabou sendo liberado. No entanto, seu veículo, caminhão da empresa e garagem foram todos revistados durante seu tempo sob custódia e mostraram vestígios de ácido desoxirribonucleico humano e sangue. Seus colegas, ao serem questionados, disseram que presumiram que o caminhoneiro começou a usar serviços de prostitutas, pois contraceptivos, joias, roupas íntimas femininas, acessórios de cabelo e outros itens femininos eram comumente achados em seu veículo. Pediram para Valery comparecer novamente para interrogatório, mas ele não foi à delegacia. Ele foi ouvido pela última vez em 6 de julho de 2012, quando entrou em contato com sua esposa, e não foi visto ou ouvido desde então. A carreira de Valery como caminhoneiro de longa distância deu-lhe acesso a diversas rotas e regiões do país. Após ser considerado desaparecido, uma busca intensa foi iniciada para localizá-lo antes que tentasse deixar o país, porém sem sucesso. Os restos de Olga, última vítima confirmada, foram achados em 10 de setembro de 2013. Nos anos desde que desapareceu, a polícia recebeu dezenas de chamadas e mensagens sobre possíveis avistamentos de Valery, o que indica que ele ainda pode estar na Rússia ou tão perto quanto o Cazaquistão. Várias áreas dentro e ao redor da Rússia foram pesquisadas em resposta às dicas recebidas pelos investigadores, mas até agora, as autoridades saíram de mãos vazias todas as vezes. Uma das visões mais recentes de Valery foi em outubro de 2019, quando ele foi positivamente identificado no distrito de Luga, na região de Leningrad Oblast, na Rússia. A testemunha que o viu relatou a visão a vários órgãos de aplicação da lei, mas apesar dos residentes da área confirmarem que também o viram, nenhuma ação foi tomada para capturar e deter Valery pelo Ministério do Interior ou pelo Comitê Investigativo. No final daquele ano, a Interpol decidiu assumir a busca pelo esquivo serial killer. Em 2020, com a Interpol procurando por Valery, ele foi listado como o fugitivo mais procurado. Uma recompensa, equivalente a $20 mil americanos, foi oferecida por informações sobre o seu paradeiro.
Uma testemunha afirmou ter visto Valery perto de Moscou em 2021. Valery agora tem 65 anos e está ligado aos estupros e assassinatos de 8 mulheres. No entanto, ele é suspeito de matar mais de 100 mulheres entre 2006 e 2016. Se ele realmente foi responsável por um número tão horrível de crimes, então Valery seria o serial killer mais mortal da Rússia e um dos piores do mundo. Valery Andreev ainda está desaparecido. Ele é descrito como um homem branco com cabelos grisalhos que mede 1,68 m de altura. Ele tem uma cicatriz de 5 centímetros no abdômen. Ele tem 65 anos agora. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Valery, pode entrar em contato com a delegacia local ou usar o formulário de mensagem da Interpol, que estará vinculado na descrição. Sharon Kinney. Sharon Elizabeth Hall nasceu em 30 de novembro de 1939 em Independence, Missouri, filha de Eugene e Doris. Após seu nascimento, Sharon passou algum tempo crescendo no estado de Washington, mas aos 15 anos, ela e sua família retornaram ao seu local de nascimento. Em 1956, com 16 anos, ela encontrou James Kinney, um estudante de 22 anos da Universidade Brigham Young, em um evento da igreja. O casal namorou desde o verão daquele ano até o outono, quando James retornou à universidade. No entanto, pouco depois de sua partida, Sharon escreveu uma carta para o jovem de 22 anos explicando que havia engravidado dele. James sentiu ser sua responsabilidade cuidar de Sharon e da criança agora. Ele voltou para a Independência e o casal se casou em 18 de outubro de 1956. A idade de Sharon foi falsamente listada como 18 na época. Cerca de um ano após se casarem, o casal teve um segundo casamento, mais formal. Nesse momento, Sharon, que na verdade não estava grávida desde o início, justificou a ausência de bebê alegando que sofreu um aborto espontâneo. No entanto, ela acabou engravidando, dando à luz a uma filha chamada Dana no outono de 1957. Após a segunda cerimônia de casamento, Sharon e James passaram algum tempo morando em Provo, Utah, antes de retornar a Independence, onde ambos conseguiram empregos. Sharon como babá e James como engenheiro elétrico na Bendix Aviation, onde ele trabalhava principalmente à noite. Sharon tinha um enorme fascínio pelo luxo. Ela e James viviam inicialmente em uma casa alugada perto dos pais dele, mas depois construíram sua própria residência, um rancho, em outra área da cidade. Eventualmente, Sharon ficou inquieta. Ela teve outro bebê, um menino chamado Troy, e ela se cansou de ser mãe e esposa e ansiava por emoção. Como seu marido trabalhava à noite, ela se envolveu com outros homens e iniciou casos amorosos. Um desses relacionamentos era com um antigo amigo de escola, John Balditz. Em 1960, James pensava em se divorciar de Sharon. Ele suspeitava que ela se envolvia com outros homens e estava frustrado com seus gastos imprudentes. Ele discutiu o assunto com os pais no dia 18 de março. Os pais devotos mormons de James o incentivaram a permanecer e fazer o casamento funcionar. Ele informou que Sharon aceitaria o divórcio se ficasse com a casa, tivesse a guarda da filha e recebesse $1.000 de pensão dele. Contudo, os pais de James alegaram que o casal apenas enfrentou um período complicado e necessitava de tempo para solucionar tudo. No dia seguinte, por volta das 5h30 da tarde, Sharon ouviu um tiro vindo da direção do quarto principal. Ela contaria mais tarde à polícia que, quando foi investigar, descobriu a filha de 2 anos do casal, Dana, sentada na cama ao lado de seu pai. Ele tinha um tiro na cabeça e Dana segurava sua pistola 22. Sharon acredita que James limpava a arma quando resolveu cochilar. Ele provavelmente deixou a arma fora ao dormir. James foi declarado morto ao chegar ao hospital, apesar da pronta intervenção dos serviços de emergência. Após falecer, a polícia iniciou a investigação do incidente. Porém, não obtiveram impressões digitais da pistola e falharam nos testes para resíduos de disparo em Sharon e Dana. Ao conversar com amigos e parentes da família, os investigadores descobriram que a criança de 2 anos costumava brincar com armas de fogo sem supervisão e, em um teste realizado pela polícia, Dana provou sua capacidade de puxar o gatilho de uma arma, que era da mesma marca e modelo do seu pai. Como não havia evidências para provar o contrário, a morte de James foi considerada um homicídio acidental. Depois da investigação,
James foi sepultado e sua esposa recebeu o montante das suas apólices de seguro de vida, totalizando cerca de $230 mil atuais. Com esse dinheiro, Sharon comprou um novo Ford Thunderbird de um vendedor de carros chamado Walter T. Jones, no dia 18 de abril, Walter e Sharon começaram um caso pouco tempo depois. Enquanto Sharon queria se casar novamente e achava que Walter seria o segundo marido perfeito, ele já tinha uma esposa, Patricia Jones, de 23 anos, sua namorada do ensino médio com quem tinha 2 filhos. Em maio daquele ano, Sharon pediu a Walter para ir a Washington com ela. Porém, recusou a oferta dela, levando seu irmão Eugene em vez disso. Ao retornar, ela encontrou-se com seu namorado e disse a ele que estava grávida de seu bebê. Sharon tinha certeza de que isso faria Walter ter um forte motivo para deixar a esposa e ficar com ela. Walter não declarou que se divorciaria da esposa. Ele encerrou o caso do casal. Após o término em 26 de maio, Sharon decidiu ligar para Patricia e contar que o marido dela estava tendo um caso com a irmã de Sharon. O casal discutiu a situação naquela noite, e de acordo com Sharon, ela deixou Patricia a algumas quadras de casa depois disso. Mas Walter relatou que sua esposa nunca voltou para a casa deles. Ele alertou a polícia sobre o desaparecimento atípico dela na manhã seguinte. Depois de notificar as autoridades, ele começou a ligar para os amigos e entes queridos de Patricia, procurando alguém que pudesse tê-la visto. Um amigo que dividia o carro com ela para o trabalho disse que a jovem de 23 anos mencionou ser abordada por uma mulher que desejava encontrá-la. Patricia pediu ao motorista do carona para deixá-la em uma esquina em Independence, e o amigo notou outra mulher esperando em um carro nas proximidades. Eles não reconheceram a mulher, mas deram a Walter a descrição dela, que imediatamente lhe era familiar. Depois de desligar, Walter ligou para Sharon e perguntou se ela tinha visto ou falado com sua esposa. Ela admitiu que sim e informou a ele que havia contado a Patricia sobre o caso. Alegou que a última vez que viu a jovem de 23 anos foi ao deixá-la perto de casa. Sharon falou que Patricia iniciou uma conversa com um estranho em um Ford verde de 1957 pouco antes de sua partida. Walter e Sharon se encontraram à noite. Ele pediu que ela detalhasse mais sobre os últimos movimentos de Patricia. Ele admitiu posteriormente que ameaçou Sharon com uma chave na garganta. No mesmo dia, em 27 de maio, pouco antes da meia-noite, Sharon e John Balditz, com quem ela tinha um caso em andamento, descobriram o corpo de Patricia em um local isolado para amantes fora da cidade. Ela havia sido baleada 4 vezes por uma pistola calibre 22, sofrendo 2 ferimentos no ombro e um no abdômen. O tiro fatal foi na cabeça de Patricia. A bala entrou perto de sua boca em uma trajetória ascendente. Estima-se que ela tenha morrido às 21 horas do dia 27 de maio. Marcas de pólvora na barra da saia de Patricia, que havia sido levantada até a cintura, indicavam que a arma havia sido disparada a curta distância pelo menos uma vez, e uma substância branca em pó descoberta em seu cabelo levou os investigadores a teorizar inicialmente que ela havia sido morta em outro lugar e despejada na área isolada. No entanto, descobriu-se mais tarde que a substância eram ovos de mosca. Como não se localizou outro local de crime, a ideia de que este não era o local foi descartada. Autoridades buscaram a arma do crime e a bala que atingiu o abdômen de Patricia. A Estrada dos Amantes foi vasculhada com a ajuda de um grupo de escoteiros, mas a arma nunca foi recuperada, mesmo após esvaziarem corpos de água próximos. A bala, no entanto, foi eventualmente descoberta enterrada no chão sob o corpo. Walter, Sharon e John foram interrogados em 28 de maio. Tanto John quanto Walter admitiram namorar Sharon em declarações escritas. No dia 1º de junho, ambos passaram em testes de polígrafo. Sharon, contudo, se recusou a registrar algo por escrito e a fazer um polígrafo. Seu irmão, Eugene, foi questionado em 31 de março, mas escolheu não conversar com os investigadores. No mesmo dia, às 23 horas, Sharon foi presa pelo assassinato de Patricia. O xerife do condado de Jackson soube de sua prisão e pediu aos promotores que considerassem um segundo assassinato, o de James Kinney. Após sua prisão, Sharon foi libertada sob fiança de $20 mil. Sua audiência preliminar foi marcada para 16 de junho. A arma usada na morte do seu marido foi descartada como a do crime no caso de Patricia. Permanecia fechada e sob posse do escritório do xerife do condado de Jackson. Relatadamente, após a morte de James, Sharon tentou recuperar a arma, mas ela nunca foi devolvida a ela. Um amigo homem dela então veio a público e admitiu que havia comprado uma pistola calibre 22 para a viúva e registrado-a em seu nome.
mas ela havia pedido a ele para registrar novamente em outro nome. Porém, a arma não foi achada em sua casa. Inicialmente, Sharon disse que perdeu a arma em sua viagem a Washington, mas depois retratou, afirmando que ela desapareceu em algum momento. Em meados de junho, o julgamento de Sharon foi adiado, pois ela estava grávida de seu terceiro filho. Ela teve sua segunda filha, Marla, em 16 de janeiro de 1961. O julgamento de Sharon pelo assassinato de Patricia Jones iniciou em 13 de junho de 1961. A acusação citou tanto Walter quanto um tenente da polícia chamado Harry Nesbitt como evidências do motivo por trás do crime. Nesbitt recordou Sharon dizendo: "Eu temia estar perdendo ele. Ele agiu estranhamente." Walter relatou ao tribunal que terminou o relacionamento quando Sharon disse que estava grávida. A acusação alegou que Patricia havia sido morta porque Sharon queria Walter só para ela. No entanto, eles não conseguiram estabelecer firmemente se ela possuía ou já havia possuído a arma de fogo que matou a jovem de 23 anos. Após chamar 27 testemunhas, a acusação encerrou seu caso em 21 de junho. Enquanto isso, a equipe de defesa de Sharon se concentrou em desmontar o motivo e os meios do crime, alegando que a mãe de 3 filhos não tinha motivo para matar Patricia e afirmando que a arma que supostamente pertencia a ela não havia sido comprovada como a arma do assassinato. O júri passou pouco mais de 1h30 deliberando antes de absolver Sharon da acusação. Eles encontraram muitas brechas no caso da acusação. Curiosamente, logo após o anúncio do veredicto, um jurado solicitou um autógrafo a Sharon. Ela atendeu antes de ser devolvida à prisão para aguardar o próximo julgamento. No dia 8 de janeiro de 1962, iniciou-se a seleção do júri para o segundo julgamento de assassinato de Sharon. O caso da acusação dependia fortemente de sua alegação de que ela estava tão interessada em ver seu marido fora de sua vida que estava disposta a pagar por isso. Eles fizeram John Balditz testemunhar sobre a vez em que Sharon ofereceu para pagar a ele $1.000 para matar seu marido. No entanto, John prejudicou seu próprio depoimento ao afirmar que Sharon pode ter estado a brincar. Isso levou a acusação a atacar o caráter da própria testemunha. A acusação também explicou que o casamento de James e Sharon estava à beira do colapso na época de sua morte e notou que ela havia se envolvido em casos extraconjugais que causaram a divisão entre o casal. Afirmaram que Sharon só poderia receber o dinheiro do seguro de vida de James se ainda fosse sua esposa. A defesa de Sharon, por sua vez, focou no fato de que grande parte das evidências no caso eram circunstanciais e chamou John Balditz de um pobre garoto confuso que assinaria qualquer coisa e atacou a confiabilidade de seu depoimento. Eles também observaram que a polícia, durante sua investigação original, acreditava que a morte de James era obviamente acidental e apresentou testemunho que apoiava a ideia de que James frequentemente deixava armas ao alcance de seus filhos e que Dana conseguia puxar gatilhos de armas de brinquedo que eram mais rígidos do que o da arma calibre 22 centésimos que o matou. O júri deliberou por mais de 5h30, antes de retornar um veredicto de culpado em 11 de janeiro. Em abril, Sharon foi condenada à prisão perpétua e começou a cumprir pena no reformatório para mulheres do Missouri. A família do falecido marido continuou a acreditar que Dana havia sido responsável pela morte e que não havia sido nada mais do que um trágico acidente, declarando: "Ainda não acreditamos que ela cometeu um assassinato." Sharon, por sua vez, disse aos repórteres que a sentença foi um erro. Uma semana após a condenação, a defesa de Sharon solicitou sua liberdade sob fiança, respaldada por um abaixo-assinado de 132 pessoas que acreditavam em sua inocência. No entanto, o pedido foi negado, pois o assassinato em primeiro grau não é um crime passível de fiança. Em resposta, a defesa de Sharon então pediu que a condenação fosse anulada porque o júri havia entregue um veredicto baseado em suposições e especulações, em vez de evidências substanciais. Eles continuaram a listar alguns erros que alegaram ter sido cometidos antes e durante o julgamento. Apesar do juiz ter negado em abril de 1962, a Suprema Corte do Missouri anulou a condenação em março de 1963. Um novo julgamento foi ordenado com base na defesa de Sharon ter sido negada a desafios preemptivos adequados durante a seleção do júri. Teve a fiança negada em maio daquele ano, porém foi libertada 2 meses depois, sob uma fiança de $25.000 postada por seu irmão. Quando seu segundo julgamento foi marcado, Sharon e seus 3 filhos se mudaram para a casa de sua mãe. O próximo julgamento iniciou em 23 de março de 1964, mas foi declarado nulo logo após, pois um sócio do advogado de um dos promotores já havia sido contratado por um jurado.
O terceiro julgamento de Sharon iniciou em 29 de junho do ano. Uma nova testemunha depôs para a acusação. Uma conhecida feminina da mãe de 3 que afirmou que Sharon uma vez brincou que a testemunha deveria, citação, se livrar do velho da mulher, como Sharon fez. No julgamento, Sharon declarou no banco dos réus ser inocente de todas as acusações. Um segundo julgamento foi declarado quando o júri ficou empatado em 7-5 a favor da absolvição. O quarto julgamento ocorreu em outubro de 1964. No entanto, enquanto estava livre sob fiança, Sharon viajou para o México com seu suposto novo amante, um homem chamado Francis Puglias. Ela deixou seus filhos aos cuidados do avô e viajou sob o pretexto de que ela e Francis eram um casal casado usando o nome Jeanette Puglias. Tecnicamente, embora a fiança em si não tivesse impedido Sharon de viajar para fora do estado, a empresa que pagou sua fiança a proibiu de fazê-lo sem um consentimento explícito por escrito deles mesmos. Assim, sua saída do estado foi contra as condições estabelecidas pela empresa. No México, Sharon e Francis se registraram como um casal casado no Hotel Jean. Enquanto estava no país, Sharon comprou uma arma, alegando que se sentia insegura por não estar familiarizada com o México. No entanto, ela e Francis também trouxeram 1 ou 2 armas com eles através da fronteira. Então não está claro por que Sharon precisava de uma terceira arma. Em 18 de setembro de 1964, a mãe de 3 saiu sozinha do hotel. Enquanto estava fora, ela encontrou Francisco Ordonez, um cidadão americano nascido no México, em um bar. Ela retornou ao hotel dele, relatando à polícia que ele queria exibir algumas fotos que tirou. No entanto, no quarto do hotel, Sharon afirmou: Francisco fez avanços sexuais para ela, e então ela atirou nele em legítima defesa. Ela afirmou que simplesmente queria assustá-lo. Em vez disso, ela atirou nele no peito, matando-o imediatamente. O som do tiro chamou a atenção de um funcionário do hotel que entrou no quarto e por pouco não foi morto também por Sharon. O funcionário foi baleado no ombro e prontamente fugiu da cena, fechando a porta atrás dele, trancando Sharon no quarto até a chegada das autoridades. A polícia não acreditou na versão dos eventos de Sharon. Eles suspeitaram que ela tentou roubar Francisco e o baleou quando ele não obedeceu. Ela foi rapidamente presa por homicídio e agressão com arma letal. A mãe de 3 filhos manteve que ela não queria machucar ninguém, mas teve que se defender. A polícia encontrou a arma e munição na bolsa dela e mais no quarto do hotel que dividia com Francis. Francis também foi preso. Seus crimes incluíam entrar no país ilegalmente e portar uma arma sem licença. Uma das armas recuperadas do hotel foi identificada como a que matou Patricia Jones, mas Sharon, já absolvida, não poderia ser reprocessada por esse crime. Francis e Sharon foram julgados no verão de 1965. Francis foi deportada para os Estados Unidos da América após a absolvição, enquanto Sharon foi condenada a 10 anos de prisão. Ela tentou apelar da sentença, mas ganhou mais 3 anos de prisão, já que o tribunal considerou que a pena inicial não era suficientemente longa. Na prisão, ela foi apelidada de a Pistoleira, um nome que logo depois foi adotado pela mídia. Em 7 de dezembro de 1969, 4 anos após sua condenação, Sharon foi considerada ausente na chamada das 17 horas na prisão. No entanto, sua ausência só foi notada algumas horas depois. Foi apenas às 2 da manhã que seu desaparecimento e suposta fuga foram relatados à polícia da cidade do México. Uma grande caçada seguiu-se após o desaparecimento de Sharon. A polícia suspeitava que ela poderia estar indo visitar um ex-detento com quem se aproximou, mas também notificaram as autoridades dos Estados Unidos da América, incluindo o Federal Bureau of Investigation, caso ela tentasse voltar para casa. No início, as autoridades pensavam que os carcereiros foram subornados para ignorar a fuga de Sharon da prisão. Um apagão inusual ocorreu quando ela sumiu e uma porta que deveria estar trancada estava destrancada. Além do mais, havia menos guardas de plantão naquele instante. Teorias começaram a circular sobre o que pode ter acontecido com a mãe de 3 filhos. Alguns sugeriram que sua mãe a ajudou a escapar, outros que ela tinha um namorado que estava na polícia, e ele foi responsável por ajudá-la a fugir. Nos anos seguintes, sugeriu-se que ela se disfarçou de homem para deixar a prisão e o país, enquanto um artigo de 2002 do Southeast Missourian sugere que a família de Francisco a ajudou a escapar para que pudessem matá-la. A busca por Sharon durou até 18 de dezembro. Pesquisadores suspeitam que ela foi para a Guatemala, mas não está claro como chegaram a essa suspeita. Sharon ficou fluente em espanhol durante sua estadia na prisão.
E as autoridades pensavam que isso a auxiliaria a se integrar melhor e a ir a lugares onde o espanhol é a língua predominante. Em dezembro de 1969, investigadores revelaram que as pistas do caso se esgotaram. Após sua falha em comparecer ao seu quarto julgamento em outubro de 1964, foi emitido um mandado de prisão para Sharon. Em 2010 ainda estava pendente, e era na época os mandados de assassinato mais antigos conhecidos por existir na área de Kansas City. Ainda não se sabe o destino de Sharon Kinney. É descrita como uma mulher branca de olhos cinzentos. Quando desapareceu, ela tinha 57 quilos e cabelos loiros. Ela tem 1,70 m de altura e tem uma doença de pigmentação de pele, com uma cicatriz vermelha de vinho tinto no lado esquerdo do rosto. Se ela ainda estiver viva, terá 83 anos de idade. E aí estão os fatos. Por favor, comente abaixo com suas ideias e suposições. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.